Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Dando continuidade aí à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a filosofia como instrumento de reflexão e prática. Nós vamos falar sobre ética, nós vamos falar sobre moral e vamos falar também sobre política, né? São termos, assim, bem divergentes, que vão fazer com que a gente reflita, né, sobre tais conceitos, que apesar de algum deles a gente definir como parecidos, né, eles não o são, tá? Então a gente vai começar a falar aí sobre ética, né? E falar sobre ética no mundo atual é realmente algo bastante interessante, né? Vivemos aí numa sociedade e, como a própria palavra diz, né, ética vem aí do conjunto, né, de valores e costumes do que ele chama aqui de polis, ou seja, da sociedade, né, da cidade em si. E o indivíduo, ele busca, de certa forma, entender esses costumes, né, e fazer valer esses costumes de forma que haja uma aceitabilidade social, né? Porque quando a gente fala de ética, a gente fala primeiramente de uma questão ética entre eu mesma, né? Entre si e no uso coletivo. E eu assistindo alguns vídeos, né? Até para que a gente pudesse ter uma fala mais assertiva sobre o assunto, eu gosto muito do filósofo Mário Sérgio Cortella e achei bem interessante que uma das colocações que ele faz acerca desse assunto, sobre a ética, ele nos diz que esse conceito é algo coletivo, né? Porque é necessário para que se viva bem, vamos assim dizer, que haja aí um respeito mútuo a essas regras, né, dentro da questão social, né, dentro da sociedade em si. E numa dessas entrevistas que eu assisti, ele era perguntado se a ética era algo opinativo, ou seja, a ética é uma opinião. E aí isso me trouxe algumas reflexões, né? E obviamente que não, né? A ética, ela nos faz refletir sobre determinadas atitudes, das quais eu primeiro tenho comigo mesmo, para que depois eu tenha com o outro, né? Até porque toda ação humana, ela é feita de escolhas, né? E são escolhas porque todos nós temos aí consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Então, cabe a cada um de nós refletir de que forma, né, cada dia possamos enfrentar determinados problemas, né, agir em prol, né, de mim, do meu caráter e do outro, né, para que eu seja cada dia melhor. E interessante que ele começa falando isso, né? A palavra ética, ela vem do grego, né? Vem de ethos e significa costumes de um grupo ou sociedade. A ética, ela está relacionada aos costumes de um povo e pode ser definida como a doutrina moral dos indivíduos. A ética é uma divisão da ciência política responsável por ditar a maneira como os cidadãos deveriam se comportar na polis, ou seja, né, na sociedade, na cidade em si. Então, quando a gente fala desse conjunto de regras e costumes, né, eu vou dar um exemplo nosso aqui, né, nós que somos aqui do Rio de Janeiro, temos por hábito, por exemplo, né, de ir à praia de biquíni. O que num povo, eu esqueci agora o nome do povo, eu vim ouvindo falando sobre isso, muçulmano, né? As mulheres não são permitidas a usarem o biquíni. Então, isso infringiria ali as regras e os costumes, né, desse grupo, tá?
E refletir sobre isso é uma questão ética. Vocês vão entender isso um pouco melhor quando a gente fizer a distinção entre ética e moral. Que apesar delas parecerem terem o mesmo significado, o mesmo conceito, elas são bem distintas. Porque ética nada mais é do que a reflexão das nossas atitudes frente ao que é colocado ali, né, em grupo, como tido aceitável pela sociedade. E aí é importante dizer, né, e aí quem quiser vai acompanhando aí na apostila, que ele diz o seguinte: a ética, ela serve de base para as relações humanas, mas ela trata também das relações sociais dos homens, na medida em que os filósofos consideram a ética como base da justiça ou do direito, ou até mesmo das leis que regulam a convivência entre todos que vivem na sociedade. Basta lembrar que um dos princípios constitucionais que rege a administração pública no Brasil é o princípio da moralidade. Ou seja, os atos da administração pública, direta e indireta, devem ser norteados por valores que a sociedade considera como moralmente válidos, né? Então, como eu citei agora, uma desses costumes, né, é essa questão de nós aqui termos essa cultura, assim como abraçar, beijar, como em outros países, né? Não existe esse costume. Então a gente sente uma diferença culturalmente falando, né, de uma sociedade a outra. Porque, como bem dito, a questão ética é isso, são costumes, né, de um determinado grupo. E ele fala aqui que para a gente entender a ética deve iniciar um conceito filosófico, entender que ela é uma área que investiga o comportamento humano em suas relações entre si, considerando conceitos utilizados para avaliá-los como valor, virtude, justiça, moral, bem, normas morais, dever, liberdade e responsabilidade. Promove também reflexões sobre a busca humana pelas melhores formas de agir, viver e conviver, né? Isso segundo Cotrim. Então, como eu bem já coloquei para vocês, né? A cada dia nós precisamos aí, né, fazer essa reflexão, né? De quem sou eu, de quem é o outro, né? E de que forma eu posso respeitar essas regras, esses costumes e ser, né, aceita, né, aceitado assim, como valores que são socialmente aceitos, que vão permitir com que eu conviva com o outro, né, com outras pessoas de forma harmoniosa, né, vamos assim dizer. E ele diz aqui, a ética é uma disciplina teórica sobre uma prática humana que é o comportamento moral. A ética tem também preocupações práticas. Ela orienta-se pelo desejo de unir o saber ao fazer. Como filosofia prática, isso é, disciplina teórica com preocupações práticas. A ética busca aplicar o conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser. E dentro dessas reflexões, né, há aí uma divisão que foi realizada entre Sócrates e Aristóteles. E aí a ética ela é tida como a ciência moral, que sempre buscou intermediar e encontrar soluções para as problemáticas humanas. Sendo que para Sócrates, essa questão ética está muito associada à questão do bem e do mal. E ela está muito ligada à questão racional. Já Aristóteles, ele considera, né, ele considera a ética como uma ciência e ela está muito atrelada à questão da virtude. E aí ele vem conceituando algumas virtudes.
Ele fala sobre as virtudes éticas, que são justamente aquelas consideradas pela equidade do meio justo, né? Porque a ética ela vem buscar justamente a questão de ser justo, né? De você agir com os seus direitos e seus deveres, logo a cidadania, que foi o que a gente falou aí na aula anterior. Questões ligadas à escolha, né? E à responsabilidade, como eu já coloquei anteriormente aqui, nós temos escolhas, né? A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, a gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é ruim, mas as nossas escolhas, né, vão nos direcionar a agir de forma, né, ética ou não ética. Sendo a justiça a principal virtude ética, em contrapartida às virtudes intelectuais são as artes, a filosofia e a sabedoria prática, isso segundo Ramos. Lá na Grécia clássica, teve aí uma amplitude da ética filosófica, e aí existiu o rompimento de duas barreiras, e aí passou a moral a ter uma referência à natureza física, e com isso houve aí duas correntes de pensamento opostas. Uma é o estoicismo, que é a questão ligada a que a vida humana deve ser plenamente direcionada a Deus, tá? E aí ele coloca aqui, Deus como a razão da existência do homem. E aí esse indivíduo deve viver de forma natural, de acordo com a razão, pois todo indivíduo ele é destinado a Deus. E a outra corrente que se opõe a essa é o epicuristas, tá? Onde eles dizem o seguinte, que a base para a vida ela é responsável de ordem de toda a existência terrestre, que não há divindades a qual o homem deve viver em prol. Portanto, o ser humano é unicamente o dono da conduta de sua vida, procurando e almejando sempre o prazer espiritual, tão remoto de sua essência. Né? Então, uma corrente vai se apoiar em que a vida do indivíduo deve ser, né, direcionada a Deus, e a outra não, que o homem é sujeito e ele é dono das suas próprias escolhas, né? Então, isso tudo é para a gente poder refletir, né? Aí ele vai dizer lá para a gente já finalizar que na Idade Média, entre o século V e o século XV, ocorreram aí algumas mutações, ou seja, algumas transformações, onde se chegou à ética que hoje é considerada absoluta, que ela é identificada como única e verídica fonte de justiça e do bem, que é a moral cristã. Assim conhecida, era ponderada a unidade social e o único caminho a ser seguido em meio às crises existentes na Idade Média. Bom, então a gente consegue entender um pouquinho, acredito eu, que essa questão do conceito de ética, né, ao qual a gente tenta aplicar de certa forma, né, na sociedade. E se a gente for falar aí das questões éticas, a gente vai ampliar esse conceito, principalmente relacionados a trabalho, né, onde a gente fala muito sobre essa questão de ética, mas isso está assim envolto a toda a nossa sociedade, em todo o meio ao qual o indivíduo está inserido, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui, que a gente já está com 14 minutos. Vou gravar outra parte que fala sobre política, né? Aí que são elas, mas é só para a gente entender o que é esse conceito, como é que ele se aplica na sociedade, tá bom? A gente não vai ficar aqui discutindo sobre quem é de direita, quem é de esquerda, quem é Bolsonaro, quem não é, nada disso não, tá bom? Então, beijinho, beijinho, até o próximo vídeo, tá? Qualquer dúvida, registra lá na plataforma.